Olá, pessoal. Vamos a mais um Conexão Crosswalks. Nosso convidado de hoje é o Pedro Rodrigues. Ele tem várias atividades, mas ele é um youtuber. Como a gente está falando aqui numa rede social, ele tem um canal Manual do Brasil, que é um canal importante, com muitos seguidores. Ele também é advogado, é diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, CBIE, sócio fundador do CBIE Advisory e idealizador, como a gente já falou, do canal Manual do Brasil. Pedro, um prazer enorme te receber aqui. O que o canal Manual do Brasil trata, basicamente? O prazer é todo meu estar aqui com vocês. Parabéns pela iniciativa da CrossFox, trazer um pouco mais de informação do setor de energia elétrica, que é tão árido e que foi exatamente o que a gente pensou lá no nosso canal, quando a gente fundou ele em 2017, que era tentar fazer de alguma forma, né, trazer o tema energia como um todo, né, combustível, energia elétrica, de forma mais didática para o brasileiro entender como é que funciona a precificação do seu botijão de gás, por que em determinado ano a sua conta de luz tem aquela bandeira vermelha, bandeira amarela, bandeira verde, o que isso significa, né, por que a sua conta de luz é tão cara. Então esse tipo de tema, né, a gente e outros, né, não só voltados para a área de energia, mas para o Brasil como um todo, que foi nossa inspiração para criar o canal. E a gente, graças a Deus, nesses anos já estamos aí com quase 200 mil inscritos, né? Mais de 3 milhões de visualizações. Então foi um negócio que começou pequeno, né? Com 1, 2 inscritos. E a gente, paralelo à minha atividade principal, que é na consultoria, mas foi uma maneira, assim como a CrossFox também, de tentar levar informação e trazer informação para o brasileiro sobre o setor de energia elétrica e outros. Você é advogado. Como é que uma coisa ficou ligada à outra? Eu brinco que o setor de energia, né, como assim, ele é multifacetado, né? Então, quando você senta numa mesa, numa empresa de petróleo, numa empresa de produção de gás, de geração de energia, né, você sempre senta com múltiplos agentes, né? Tem advogado, economista, engenheiro, administrador. Eu brinco que o meu grande ídolo do setor de energia é um sujeito chamado Daniel Yergin, né? E ele é dono de uma das maiores consultorias do mundo, né, que chama IHS, e ele, escritor de livro, ganhou o Pulitzer, né, com um livro famoso para quem quiser entender mais do setor de petróleo, que chama O Petróleo, e esse sujeito é historiador. Então, na verdade, o setor de energia ele tem essa coisa multifacetada. Eu acho que a advocacia, né, e o direito, ele ajuda em qualquer área, e principalmente no setor regulado ao extremo, como é o setor de energia elétrica. Além de ajudar a gente a falar também, que comunicador, né? Advogado geralmente é bom comunicador. Bom comunicador. Você exerce a função de advogado? Não, eu não exerço a função de advogado. Hoje lá no CBIE, a gente tem uma consultoria estratégica, né? Regulatória, econômica e financeira. Então a parte regulatória acaba ficando comigo, mas aí aquela advocacia raiz, né? Que é ir no fórum, ver o processo, né? Isso eu não faço mais. Ô Pedro, você fala assim, meu ídolo e tal, e citou simultaneamente petróleo. A gente ouve muito falar em sustentabilidade, energia limpa, energia solar, carro elétrico, etc. E você citou petróleo. Você entende que o petróleo ainda é um combustível que vale a pena? Olha, Flávio, você sabe que a primeira vez, né, que se ouviu falar em petróleo foi em 1850, um sujeito chamado Coronel Drake, né, que fez a primeira exploração de petróleo na Pensilvânia, nos Estados Unidos. E assim que tirou o primeiro barril de petróleo da terra, já se falava que o petróleo ia acabar, né? Então essa discussão é muito antiga, né? E o que a gente viu nos últimos anos, principalmente, foi uma aceleração da diminuição da importância do petróleo, principalmente em razão da transição energética, como você está colocando, e o mundo mais preocupado, né, com o meio ambiente e com uma responsabilidade ambiental maior. Porém, né, se você olha o lado da demanda, né, eu brinco que você não pode fazer nenhuma transição querendo diminuir a oferta, porque o fato é que as pessoas querem consumir mais energia, né? Tem um dado muito interessante, que você sabe que um africano, né, que mora na África subsaariana, mais ou menos 1 bilhão de pessoas, né, tem um consumo de energia menor anual do que um refrigerador, do que uma geladeira de um americano. Então esse sujeito ele quer consumir energia, não importa de onde vem, e energia barata, né? E o petróleo ainda desempenha muito essa função. Então, apesar da gente acelerar e querer que as energias renováveis tomem o lugar do petróleo, o fato da vida é que ela não conseguiu ainda, né? Então, hoje você tem 55% da geração de energia, né? Não só energia elétrica, mas de energia do mundo. Ela vem de combustível fóssil, petróleo, 27% do carvão e somente 7% que vem das energias renováveis. Então, ainda existe um caminho muito grande a se percorrer.
E, na minha opinião, o petróleo ainda vai ser protagonista quando a gente fala de energia por uns bons anos. E o que você pensa disso? Olha, eu acho que, como eu coloquei, eu acho que não adianta a gente querer fazer uma transição energética pelo lado da demanda, ou seja, que as pessoas consumam menos energia. A gente tem que melhorar a oferta, né? Então, a tecnologia ela vai fazer isso, não necessariamente a tecnologia de eletrificação, quer dizer, transformar o mundo, né, em elétrons, né? Todo mundo, os carros, as fábricas e por aí vai. Talvez outras moléculas, como o hidrogênio, talvez o hidrogênio não verde, mas talvez o hidrogênio que tem uma captura de carbono. Ou seja, eu brinco que isso é uma corrida tecnológica, assim como a gente teve uma corrida à Lua. Só que nessa corrida da energia não vai ter um vencedor. Não vai ser os Estados Unidos, ou a China, ou a Rússia que vão chegar à Lua primeiro. Vão ser várias formas, né, várias formas de geração de energia que vão ganhar protagonismo e não mais, como a gente viu no passado, né? Vale a gente lembrar que o mundo ele já teve 2 transições energéticas, né? A gente, antes de 1750, o mundo basicamente consumia madeira, né? Depois se descobriu o carvão mineral, deu origem à máquina a vapor e o mundo deu um salto muito grande, dentre eles a Revolução Industrial. Depois, passados 100 anos, 1850, o petróleo toma o protagonismo, né? Lá como eu coloquei o Coronel Drake, sai a máquina a vapor e o grande negócio do século XX é o automóvel, né? O Henry Ford só conseguiu fazer a Ford porque você teve combustível fácil, abundante e barato. Agora, nessas outras transições, a madeira continuou sendo consumida, o carvão continuou sendo consumido e provavelmente nessa terceira revolução que a gente está vivendo hoje, esses produtos vão continuar sendo consumidos. Essas fontes primárias de energia elas não vão acabar. Então, quando a gente tenta demonizar, na minha opinião, uma fonte em detrimento da outra, a gente vai cair nesse problema de olhar somente para a demanda de energia e não tentar diversificar a oferta, o que vai trazer falta de energia e energia mais cara. A impressão que dava no primeiro momento que você falou é que você era contrário a novas fontes de energia. O que você é contrário é demonizar as já existentes, é isso? Isso, eu acho que hoje, né, ninguém pode ser contra a responsabilidade ambiental, ninguém pode ser contra, a gente não pode ter aquele discurso negacionista, né, em dizer que o meio ambiente não existe, que o clima não está mudando, que o aquecimento global é uma farsa. Isso eu acho que é uma realidade que todo mundo tem que entender. Porém, como a gente muda isso é que é a grande interrogação, né? E, na minha opinião, não é demonizando um combustível em detrimento do outro, mas fazendo com que mesmo o combustível fóssil seja consumido e produzido com mais eficiência ambiental, com mais responsabilidade ambiental, mas não achando que esse combustível vai acabar, né? Então, o mundo, antes da pandemia, para você ter uma ideia de número, né, o mundo ele se achava, né, que em 2019 seria o peak oil, né, seria o ponto máximo de consumo de petróleo. Veio a pandemia, os países empobreceram, as pessoas empobreceram, né, e o petróleo voltou a ser um combustível bastante consumido, a ponto de hoje a gente consumir 3 milhões de barris por dia a mais do que a gente consumia em 2019. Então, se você pegar a produção de carro elétrico, cresceu, porém a produção de V8s também cresceu, né? A Ford, a Chevrolet nunca produziram tantas SUVs, né, tantos carros V8 como estão produzindo hoje. Então, eu acho que olhar demonizando esse mercado talvez não seja o correto, mas sim olhar para esse mercado perguntando como a gente pode trazer essas empresas e produzir um combustível e gerar energia para a sociedade como um todo de forma mais responsável e ambientalmente melhor. Qual é a área de atuação específica da CBIE? Nós somos uma consultoria, Flávio, que já estamos no mercado há 25 anos. Né, a gente atua muito para empresas do setor de energia como um todo. Né, quando eu digo energia, a gente no português, né, a gente tem uma energia, a gente entende muito por energia elétrica. Né, mas eu brinco que da tradução do inglês, quando fala energy, né, o energy ele não é só o power, que é a energia elétrica. Ele é tudo que gera energia, né, petróleo, gás, biocombustível. E a gente atua exatamente nesse setor, dando consultoria estratégica, financeira, econômica e regulatória para empresas do setor de energia e atuamos também no M&A, né, na parte M&A, na CBE Advisory, que a gente fundou há 6 anos atrás, para essas empresas também, a compra e venda de empresas, né, sempre do setor de energia, porque, como eu coloquei, o nosso setor é muito específico e muito regulado. Então, muitas vezes, não é fácil você comprar um agente daquele setor ou vender uma empresa, precisa de alguém que entenda da regulação, né, para conseguir realizar esse negócio. Acho que essa pergunta ela é um tanto divertida, mas eu tenho que fazer. Você tem carro elétrico?
Não, não tenho carro elétrico, eu tenho um carro a diesel. Você pretende comprar um carro elétrico? Olha, eu acho que sim, eu acho até que eu tive uma experiência com um carro elétrico recente que do ponto de vista do carro foi muito interessante. Eu achei maravilhoso dirigir, um carro super confortável, rápido. O que me frustrou foi eu não conseguir carregar o carro. Mas eu acho que, estava até conversando antes aqui da gente começar, que o carro elétrico ele tem sua função, quer dizer, se você trabalha perto de casa, se você tem um carregador na sua casa, no seu trabalho, né, eu acho que o carro elétrico cumpre o seu papel. A minha crítica ao carro elétrico é quem acha que o carro elétrico vai ser a bala de prata e que toda a frota do planeta vai ser substituída por carros elétricos. Essa é a minha crítica. Mas não ao carro elétrico em si. Eu acho que o carro elétrico tem sua função, como eu coloquei, e é muito legal dirigir. Se você tiver uma quantia em dinheiro para comprar ações, você compra da Tesla ou da Petrobras? Olha, a Petrobras é uma empresa curiosa, né? Porque eu acho que para você comprar ações da Petrobras, você tem que ter achar politicamente que o país vai melhorar, né? Porque é muito ligado à política pública. Mas eu já fiz essa aposta no passado com um amigo meu, banqueiro, e ele me falou assim: Pedro, você tem que comprar ações da Apple. Eu falei: olha, cara, eu vou comprar ações da Exxon, que é a maior empresa de petróleo, segunda do mundo. Ele falou: cara, você tá maluco, isso é empresa do século XVIII, você vai acabar quebrando. Então eu falei: eu vou casar um almoço com você aqui. Eu vou comprar a mesma quantidade de ação da Apple, quantidade de ação da Exxon. Passados 5, 6 anos, a gente vai sentar aqui nessa mesa de novo. Se eu ganhar a aposta, você vai me pagar um almoço. Cara, tá tudo certo. Fato é, a Apple valorizou 40% em 5 anos e a Exxon 126%. Então eu ganhei o almoço e esse almoço já foi até pago e com vinho caro pago por ele. E isso vale, você deu um exemplo de 5, 6 anos atrás. Hoje ainda vale isso? Você faria a mesma aposta? Eu faria a mesma aposta, né? Eu acho que, como eu coloquei, principalmente a Exxon dentro das empresas de petróleo, é uma empresa com uma visão muito racional do ponto de vista do consumo de petróleo, da produção de petróleo, do papel da empresa. Então eu acho que as empresas de petróleo, que a gente vê no mercado, ainda tem muito para crescer. E se não crescerem, né, vão acabar pagando muito dividendo. É um pouco da relação das empresas de cigarro. Né? A Philip Morris era uma empresa que uma hora ela parou de crescer porque as pessoas deixaram de fumar. Mas continuavam fumando. Né? Então essas empresas foram grandes pagadoras de dividendos durante muitos anos. Então se o petróleo diminuir, né, o consumo, diminuir a produção, o que eu não acho que vai acontecer, mas se diminuir, né, essas empresas podem ser boas pagadoras de dividendo. Quando a tecnologia é muito mais rápida, né? Então você pega uma Nvidia, uma OpenAI, uma própria Tesla, né, ações que dão uma estilingada muito grande, mas depois acabam caindo, quer dizer, tecnologia mais rápida do que o consumo, a produção de petróleo. Você sabe, Flávio, que enquanto um computador, né, existe aquela lei de Moore, que a cada ano, né, duplica a capacidade de software de uma máquina, né? O petróleo no consumo de energia e geração elétrica, isso não existe. Uma termoelétrica lá de 1750 a vapor funciona exatamente igual a uma termoelétrica em 2024. Óbvio, com ganhos de eficiência, mas os ganhos de eficiência são muito marginais se você comparar a evolução de um software. O Brasil, por exemplo, quando está construindo o Angra 3, grande discussão da usina nuclear, os equipamentos de Angra 3 estão comprados há mais de 30 anos. Sim. Né? E as pessoas falam: não, meu Deus, isso está obsoleto. Não, é o mesmo equipamento. Por quê? Porque a evolução desse negócio no setor de energia, de geração, é muito menor do que no setor de computador. Então a gente não pode comparar essas velocidades, mas eu continuaria com a minha aposta na Exxon. Porque aí você tem uma velocidade e essa velocidade ela vai também tornar o que hoje é moderno e obsoleto mais rapidamente, né? E você está nos falando que esses equipamentos de Angra continuam mais ou menos iguais depois de tanto tempo. Exatamente, como eu coloquei, o nosso setor, né, de geração de energia, ele não tem essa evolução. Então, ele evolui sim, existem novas tecnologias, novos medidores, né? Por exemplo, você pega uma termoelétrica, o ciclo combinado, que o sujeito usa o vapor do arrefecimento de turbina para gerar mais energia, né? Então você tem esses ganhos de eficiência, mas o que eu quero colocar é que ela não é tão rápida quanto um telefone. Né? Vamos lembrar aqui, 10 anos atrás, você não tinha um iPhone. Né? O seu telefone, e aliás, a tendência da indústria era que os telefones iam ficar menores. Né? Então você chegou a ter um celularzinho desse tamanho. Dobrava, né? Dobrava. Aí vem a Apple e fala assim: olha, não, o telefone não é só um telefone. É um computador, então ele pode ficar maior. Ou seja, isso revolucionou a indústria. Né? No setor de energia, isso é mais demorado. Existe
mas é mais demorado. No seu canal, que tem 200 mil seguidores, você falou, o que você passa basicamente para as pessoas? Você abre para perguntas, que temas você costuma colocar? A gente discute temas muito variados, né? Então a gente tenta, como eu falei, trazer para uma linguagem muito simples esse setor, principalmente, que é o que eu trabalho. Então, por exemplo, como eu coloquei, quer dizer, você sabe por que você paga a bandeira verde, amarela ou vermelha? Tenho certeza que quem está assistindo aqui, talvez pouca gente saiba para que serve isso. Então me responde. Então, a bandeira, né, a verde, amarela e vermelha, está ligada a um desincentivo ao consumo, né? Por que isso? 84% da geração de energia brasileira ainda é hidrelétrica, né, através de água. Então, quando para de chover, qual é a tendência? Você tem que ligar gerações como gás natural e outras mais caras, né? Então, quando você liga gerações mais caras, a sua tarifa fica mais cara. Certo. Então, quando você tem a bandeira verde, amarela e vermelha, significa que está chovendo menos, que a sua tarifa vai ficar mais cara e é um anúncio ao consumidor, olha, pô, em vez de você ligar 3 ar-condicionado em casa, liga só 2, consome menos, porque a sua tarifa está ficando mais cara. Então, esse é o real motivo. E muitas vezes as pessoas não sabem isso e acabam ligando os ar-condicionados reclamando que a conta de luz subiu. Está seca, assim, seca está calor. Isso. Calor eu ligo mais ar-condicionado, mas eu tenho menos energia, portanto vai custar mais caro. É isso? Mais ou menos, mas não necessariamente, né? Porque tem muitas vezes que você chove tanto no período úmido que você consegue passar o período seco sem ter uma bandeira vermelha. Então, é fato o que aconteceu no Brasil há 3 anos atrás, né? Você teve a maior seca dos últimos 91 anos. Então, você teve a bandeira vermelha 2, né? Que nunca tinha existido. Mas isso aí é 91 anos, né? Uma seca muito dura, né? Muito difícil de acontecer. Mas você pode acontecer, esse ano, por exemplo, passado, a gente passou sem bandeira vermelha. Né? Porque o reservatório estava tão cheio a ponto do período seco não precisar ter ligação de tantas usinas, né, com energia mais cara. Então, esse tipo de coisa que a gente explica no canal, né, e tenta trazer numa linguagem muito simples para quem está nos ouvindo, né, esse tipo de informação importante sem viés. Assim, eu acho que o que a gente tenta fazer ali é uma informação muito chapa branca, que não tem culpado, né? Tem o que é. Então não é o culpado o governo A, o governo B, o governo C. Não é político o seu Não é canal. político, o que está ali, o que acontece é porque foi discutido democraticamente, quer dizer, do ponto de vista institucional correto, e é o que a gente está passando. Né? O público não é, então, necessariamente técnico. Não, zero técnico. Aliás, eu acho que a maioria do nosso público, talvez uns 30%, 40%, sejam jovens de 15 a 19 anos que estão prestando vestibular e os professores passam os nossos vídeos para preparar esses jovens para provas do Enem, para você ter uma ideia. Que legal. Você fez uma especialização de gás natural em Boston. Conta um pouquinho para a gente e qual é a serventia disso? O gás natural, né, Flávio, ele é um combustível que a gente chama de combustível de transição. Né? Por quê? O gás natural ele é muito mais limpo do que o petróleo, né? Porque ele emite menos particulados no ar, então você consegue respirar melhor e por aí vai. E ele também é um combustível abundante, não tão complicado ou indisciplinado, como eu gosto de dizer, do que os combustíveis renováveis. Por que combustível renovável é indisciplinado? Porque quando para de ventar não gera energia. Né? Quando para de fazer sol também não tem energia. O gás natural ele consegue gerar energia 24/7. E ele vem se mostrando cada vez mais um combustível muito importante para essa transição. E um papel relevante, inclusive na geopolítica global. As pessoas vão lembrar, né, a Rússia, grande produtora de gás natural, quando entra em guerra com a Ucrânia, corta o gasoduto que ia para a Europa, para a Alemanha, que, por sinal, criou sua matriz toda baseada nesse gasoduto e nesse gás, porque é mais limpo que o carvão, que era o que ela consumia antes, e você tem uma crise de energia, uma crise política na Europa causada por esse problema. Então, eu percebi e acho, né, que o gás natural tem esse papel relevante, fui fazer esse curso, que os Estados Unidos é muito desenvolvido, né, na parte de gás natural, tanto como grande produtor de gás, em razão do shale gas, né, que é aquele gás de xisto, né, que é um gás não convencional. Até se as pessoas quiserem entender mais, tem um filme interessante que critica até o gás natural, mas isso acho que já passou um pouco, chama Promised Land, né, que mostra como começou essa evolução e como essa indústria começou lá, o que tornou os Estados Unidos o maior exportador de gás do mundo, depois de 2014. Então, os Estados Unidos saiu na frente disso, e tem uma rede de gasodutos muito desenvolvida, né? Também a comparação, o Brasil é um país que tem muito pouco desenvolvido o gás natural.
principalmente a distribuição. Só 2% das casas brasileiras são abastecidas com gás natural. Né? O Brasil tem 44 mil quilômetros de gasodutos e os Estados Unidos tem 4,5 milhões de quilômetros. Então a diferença é muito grande. Eu acho que o Brasil tem um espaço para crescer e esse foi o motivo de eu ter ido estudar para tentar entender isso um pouco melhor e tentar trazer essa experiência para cá. O Brasil tem espaço para crescimento? Ele tem o gás natural? Tem muito. O Brasil tem muito espaço para crescimento. O Brasil se tornou grande produtor de gás nos últimos anos. Né? Para quem não sabe, né, o gás natural ele é uma fonte primária de energia, não tem nada a ver com aquele gás do botijão. O gás natural é o gás que você põe no seu carro, é o gás que você recebe na tua casa, põe liga o teu fogão, é o gás que gera energia elétrica nas termoelétricas e por aí vai. E o Brasil ele se tornou um grande produtor a partir do momento que se tornou também um grande produtor de petróleo. Né? Porque isso é curioso, o gás natural ele é uma fonte primária de energia. Né, como o petróleo. Do petróleo você refina, você tira gasolina, diesel, GLP, que é o gás do botijão, que apesar de ser gás, né, é líquido lá dentro. Né, e do gás natural você também pode tirar GLP, também pode tirar gasolina. Então são fontes primárias de energia. Quando você fura um poço num campo de petróleo, você pode achar só petróleo, você pode achar só gás, ou você pode achar petróleo e gás, que é a grande realidade brasileira. A gente acha muito petróleo e gás associado a petróleo. Então o Brasil vem se tornando essa potência também no gás e eu acho que falta muito ainda para a gente desenvolver essa infraestrutura necessária para a gente usar o gás. Né? E usar o gás como? Gerando energia, produzindo fertilizante para a indústria e por aí vai. Eu acho que isso é uma oportunidade até para nossas casas, né? O consumo residencial. Eu acho que isso é uma janela de oportunidade que o Brasil tem. Por que o carro a gás no Brasil não virou? O carro a gás, aliás, virou em alguns lugares. Se você for ao Rio de Janeiro hoje, quase 100% da frota de táxi, né, de motorista de aplicativo é a gás. O GNV no Rio é muito forte. E por que não vira em outros lugares? Falta de infraestrutura. Né? Você não pode ter um carro a gás se você não tem o gasoduto para levar o gás até o posto de gasolina para o sujeito abastecer. Né? Então, o Brasil, essa cultura do gás ela é muito recente. Por que no Rio funcionou e aqui não? Porque no Rio você tinha já infraestrutura há muitos anos. Eles criaram a infraestrutura. Criaram há muitos anos, assim como São Paulo. São Paulo também tem infraestrutura. Talvez sejam as únicas duas cidades que têm uma infraestrutura de gás encanado mais desenvolvida. Né? Isso vem lá de primórdios, né? Da SEG, que é a Companhia do Rio, depois privatizada, a infraestrutura foi aumentando. Né? Proximidade dos gasodutos, proximidade dos campos. Né? O Rio talvez seja dos estados brasileiros que são mais próximos aos campos de petróleo e gás que são no mar. Né? Então, a construção dos dutos acabam passando por ali. É mais fácil você trazer o gás de uma plataforma continental para o Rio de Janeiro do que você levar para Goiás. Né? Então, é uma questão de proximidade e desenvolvimento da infraestrutura que permitiu o Rio ter esse benefício, né? Vamos dizer assim, o taxista carioca, de poder usar o GNV como combustível, que é mais barato para ele, muito mais, e menos poluente. São Paulo poderia ser, então, ter esse mesmo tipo de situação? Poderia ter e tem, né? Mas também por uma questão cultural não tão forte como é no Rio. Por exemplo, o taxista aqui dificilmente usa o gás, né? GLP, né? Não, é o GNV, né? Que é o gás natural veicular. Em São Paulo tem um outro dado que é curioso, que o taxista aqui, né, e o motorista aplicativo, ele tem a opção do etanol, né, a preços muito competitivos. Né? No Rio, o etanol não tem preço competitivo, é um combustível mais caro. Né? Então, aqui você também tem essa competição com o próprio etanol e muitas vezes acaba o cara não querendo gastar ali, né, um capex, né, um valor para botar o kit gás no seu carro. Quer dizer, não tem. O Rio também teve muito incentivo, né? O taxista paga IPVA mais barato. Você tem, aliás, qualquer carro a gás paga IPVA mais barato no Rio. Então, esses incentivos todos acho que fizeram o mercado se dinamizar de uma forma melhor. E aqui em São Paulo nem tanto, apesar de você ter, né, mas nem tanto. E o etanol aqui, como é muito mais barato que no Rio, também é uma outra opção para o consumidor. Né? Qual é a diferença da GBIE para as outras consultorias? Como é que você definiria isso? Eu acho que lá no CBE a gente tem uma característica, Flávio, que a gente consegue olhar o setor de energia como um todo, como eu coloquei. Né? Eu acho que muitas consultorias acabam olhando muito especificamente o setor elétrico, outras muito o setor de petróleo e gás, outras muito o setor de biocombustível, e a gente consegue analisar isso de uma forma muito macro. Né? A gente está entrando um pouco no agro agora também, analisando o mercado de biogás, biomassa. Né? Então, acho que a gente tem essa expertise e o mundo ele se tornou cada vez mais integrado. Né? Acho que no passado ele era menos e hoje ele está se tornando mais. Então, a nossa característica é a gente conseguir olhar
Por que que o Brasil tem gás associado a petróleo e por que que esse gás é mais difícil para gerar energia elétrica do que o gás produzido nos Estados Unidos. Tá? Isso é um exemplo muito simples, mas eu acho que consultorias especializadas em energia elétrica talvez tenham mais dificuldade de olhar o mercado dessa forma. Qual é a sua projeção para a sua empresa em termos futuros? O que vai acontecer? Olha, eu acho que a gente tem... a nossa empresa é uma boutique, tá? A gente não tem pretensão de ser uma empresa de, sei lá, 200, 300 consultores. A nossa empresa é pequena, a gente atua de uma forma muito pontual. Eu acho que o mercado continua crescendo, né, para a gente, como eu te falei, novas oportunidades e tentar desbravar outros mercados, né, outras oportunidades dentro do nosso mercado de energia. A gente não quer sair disso, o nosso mercado é energia, a gente continua sendo uma empresa pequena, mas tentar tornar o nosso serviço cada vez mais sofisticado e mais eficiente para atender a demanda daquele cliente que é também sofisticado e raro. Assim, a palavra não é rara, mas o mercado é pequeno. Né? O nosso mercado bem específico. Muito talvez. específico, a palavra é essa. Obrigado. Perfeito. Pedro, muito obrigado. Obrigado por atender o nosso convite. Obrigado pelos esclarecimentos. E gerou um debate aí, né? Porque são posições diferentes. Você que acompanha o Conexão Crosswalks, você tem todos os lados das questões energéticas e valeu muito esse debate que você colocou de uma maneira muito tranquila, muito inteligente, expressando as suas ideias e as suas convicções. Muito obrigado. Obrigado você, Flávio. Eu acho que eu brinco que não tem energia ruim, né? O ruim é não ter energia. É isso mesmo. Então, o ruim não é o gás, não é o petróleo, não é o carvão, o ruim é não ter luz. Né? E hoje, cada vez mais, você sabe, o produto mais requisitado, né, por qualquer cidadão do planeta é uma tomada. Né? Então, todo mundo, você vai no aeroporto, todo mundo está atrás da tomada, as pessoas estão sempre querendo carregar. Então, você imagina se não tivesse energia. Né? Então, de onde ela vem, talvez pouco importe, o que importa é que ela venha. Obrigado, Pedro. Obrigado abraço para você. Foi um prazer. Um abraço para você que está acompanhando mais um Conexão Crosswalks. Mande seu recado para a gente. Inscreva-se no canal. Deixe um comentário. Ligue o sininho. É muito importante a gente ter esse contato com você. Essa conexão. Um abraço. Tchau.